Olá, sejam bem-vindos ao Laboratório de Inteligência Artificial com mais, o laboratório da Universidade Federal do Tocantins. Meu nome é Rogério Nogueira e hoje a gente vai trazer um tema bem interessante para vocês. A gente vai falar sobre uma ferramenta poderosa chamada GEF. O que é o GEF? O GEF é uma ferramenta de software livre utilizada para visualização e análise de redes complexas, aqueles os grafos. Permite a exploração interativa de redes complexas com foco em tornar a análise de dados cada vez mais intuitiva e, o que é melhor, visual. O GEF ele foi criado, ele não é novo, ele foi criado em 2008 e tornou-se uma das principais ferramentas de visualização de dados. Utilizam dados modelados em redes complexas, quer dizer, utilizando grafos, aqueles que utilizam a representação de nós e vértices. As principais características que eu posso citar aqui para vocês sobre o GEF, ele é código livre, que é bem legal, então qualquer um pode fazer uso sem ter custo nenhum. E outra informação interessante é que ele é multiplataforma. Então você pode usar em qualquer sistema operacional, Windows, Linux e por aí vai. Possui uma interface bem intuitiva e com a capacidade, que facilita para a gente manipular grande volume de dados, principalmente em redes complexas. Tá? Dá suporte a alguns tipos de arquivos, como CSV, o separado por ponto e vírgula, como GEF, GEXF e o GraphML. E também tem outros formatos também que ele dá suporte, mas esses aí são os principais. Que ele dá suporte. Então, ele permite importar dados desse formato de arquivos. A gente pode utilizar o GEF para fazer análise de redes sociais, visualização de dados científicos e detecção de comunidades em redes complexas, e de uma forma bem intuitiva. E a gente vai ver isso na prática durante essa aula já daqui a pouco. A gente vai entender nesse vídeo, nessa aula prática, a gente vai ver como é que funciona alguma das principais funcionalidades do GEF. A nossa intenção não é esgotar todas as possibilidades de utilização do GEF, mas apenas apresentar e introduzir você a esse mundo, a essa nova ferramenta que vai facilitar bastante o seu trabalho com redes complexas. E nessa apresentação técnica que a gente vai fazer para vocês, a gente vai trazer como importar dados, como manipular dados utilizando o GEF. Ele permite você também manipular, que é bacana, que eu acho que é o pulo do gato do GEF, é a visualização dos dados. A gente vai aprender a visualizar, customizar a visualização, para facilitar não só para o entendimento do cientista que está analisando, mas também daquele que está lendo o seu conteúdo. Então a gente vai poder facilitar para que o seu conteúdo chegue para quem quer consumi-lo de uma forma muito mais palatável, muito mais visual. Tá? A gente vai fazer também, utilizar o GEF também para fazer algumas análises de redes, que a gente pode utilizar ele também, não apenas para visualizar, mas também fazer análise dentro dele. E no final, que é a cereja do bolo, a gente vai conseguir exportar os nossos gráficos gerados a partir do GEF. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para conhecer a ferramenta. Primeira coisa, logicamente, vamos ter que instalar o GEF. Então, bora instalar o GEF, Vamos ver como é que faz para instalar o GEF. É muito simples, entra aqui no Google, digita o nome da ferramenta, GEF, automaticamente vem em primeiro lugar já a página principal, que é o gef.org, a página do mantenedor. Basta eu clicar aqui em Downloads e aqui eu tenho tanto para Mac, como para Windows, como para Linux. Então a gente vai fazer aqui para Windows, meu computador aqui é o Windows. Baixei a ferramenta. Para instalação é aquela básica, Next. Basta dar Next. Aceito. E Next. Como eu já tenho instalado aqui na minha máquina, não vou instalar aqui, mas vocês entenderam como é que funciona. É simples assim. Certo? Com o GEF instalado, eu posso agora abrir o GEF na minha máquina. Deixa eu pegar o GEF aqui. GEF. Pronto. Aberto aqui para vocês visualizarem. Só que com que gráfico que a gente vai trabalhar? Ainda não tem um gráfico pronto. Então eu vou voltar lá para o meu código, vou criar um gráfico para vocês, vou exportar para a gente importar aqui dentro, beleza? Para criar um gráfico, vou criar aqui um ambiente virtual rapidinho aqui pra gente nessa aula. Vou fazer via comando cmd. Eu vou na pasta, ter 2 pontos. Vou criar uma pasta chamada GEF. Cadê? GEF. Vou chamar de aula GEF. Entrar na pasta. A pasta aula GEF. Vou criar um ambiente virtual.
O que eu estou fazendo, pessoal? Estou criando um ambiente virtual para a gente gerar um grafo para depois a gente trabalhar no GEF. Tá legal? Então, criando aqui meu ambiente virtual. Ambiente criado. Vou entrar no meu ambiente virtual, ativá-lo. Beleza. E agora, estou no meu ambiente, eu vou instalar a ferramenta para trabalhar com, com grafos. Então, vou com redes complexas. Vou instalar a NetworkX. Pipe install. Install NetworkX. Instalando a ferramenta. Beleza. Instalado com sucesso. Eu espero, né? Prontinho, instalado com sucesso. Agora eu vou trabalhar com essa ferramenta. Então eu vou entrar aqui no meu no meu editor no meu ambiente de desenvolvimento que eu uso, que é o Visual Studio Code. Então vou dar um code. Pronto. Aqui está meu ambiente de desenvolvimento. Vou criar um arquivo aqui, vou chamar de grafo.py. Grafo.py. Pronto, agora eu vou começar a escrever meu script para gerar um grafo. Mas eu vou, primeira coisa, importar o que eu vou usar para geração, NetworkX. A gente já instalou essa ferramenta. SNX é a principal ferramenta que a gente vai utilizar para gerar grafos e manipulá-los. E eu também vou importar aqui o Matplotlib para que a gente possa comparar os dois grafos gerados, um pelo Matplotlib e depois a gente comparar com os grafos gerados pelo GEF. O Matplotlib tem que estar instalado, também é um padrão, então vem aqui, eu posso dar um pipe install Matplotlib. Beleza, instalado, agora eu posso usar. Primeira coisa, vou gerar meu grafo. Eu poderia criar aqui meus nós, minhas arestas e tal, meus vértices, minhas arestas, todinhas aqui de um por um, mas eu vou pegar um pronto na internet para a gente já focar em como usar no GEF, beleza? Primeira coisa, vou gerar um grafo. Esse grafo vai usar um network Os Miseráveis. Vou usar Os Miseráveis como exemplo para essa aula. Então vou baixar o grafo Os Miseráveis. Depois de baixar, eu vou imprimir esse grafo para a gente visualizar. Vou visualizar aqui, vou dar um plt show. E aí, depois de visualizado, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou visualizar aqui. Vamos rodar o nosso grafo, para a gente ver como é que ficou. Então vem aqui, Python. Grafos. Rodei meu grafo. Rodei meu script. E aí vamos ver o que ele vai gerar. E ele trouxe para mim esse grafo aqui. Olha que legal. Então, tem aqui o grafo dos miseráveis. E aí a gente vai visualizar depois esse grafo também com o GEF para ver se a gente consegue melhorar essa visualização, deixar ela mais intuitiva. Essa é a ideia da aula de hoje. Tá? Gerar esse grafo aqui de uma forma muito mais intuitiva, muito mais visualmente palatável, digamos assim. Tá bom? Então, fechei aqui. Agora tem o meu grafo gerado. O que eu vou fazer? Eu vou exportar esse grafo. Aí eu uso a biblioteca nx.write os Les Miseráveis. O que é write GEXF? É um formato que é aceito lá pelo GEF, a gente falou isso mais cedo, não é isso? E aí eu vou pegar meu grafo e gerar um arquivo GFX Les Miserables. E agora rodar meu script novamente. Ele vai rodar. Vou visualizar aqui o meu grafo, beleza? E aí ele gerou o arquivinho aqui, ó, Os Miseráveis. Tranquilo? Aqui é o formato dele, como é que ele fica. Então tem todas as informações que a gente precisa aqui do grafo. Temos agora o nosso grafo. Vou minimizar, vou abrir o GEF. E a gente está com o nosso GEF aberto aqui. E aí vou abrir um projeto, abrir um arquivo. Vou lá dentro da pasta que a gente acabou de criar. Onde está nosso script, nosso grafo. Dentro do aula GEF, correto? Opa. E aí pega aqui Os Miseráveis. E aí já traz informações importantes aqui pra gente, sobre o nosso grafo. Ele está falando aqui que o nosso grafo tem 77 nós e 254 arestas. Ele não é dirigido, quer dizer, ele não tem as setinhas não dirigidos.
É um gráfico dinâmico? Não é um gráfico dinâmico, não possui atributos e nem possui multigrafos. É isso mesmo que é nosso grafo. Posso checar aqui um relatório. Beleza. E dá OK. Pronto. E aí ele já gerou um gráfico para a gente aqui visualmente, que ficou inclusive pior do que o que a gente viu lá no PLT. Mas a gente vai trabalhar isso e a gente vai ver como é que é tão poderosa e tão agradável de trabalhar essa ferramenta. Uma de cara que eu posso mostrar para vocês aqui, que ele tem a possibilidade de a gente arrastar os nós e selecionar e arrastar os nós. Então cliquei aqui, ó, posso arrastar os nós, posso reposicionar da forma com que eu quiser. Eu poderia, por exemplo, configurar ele aqui todo no braço, né, para a gente visualizar ele da forma mais interessante. Dito isso, vou usar aqui, vou mostrar agora algumas ferramentas para tentar deixar esse gráfico muito mais visualmente agradável. Temos aqui como transformar as arestas e os nós. Primeiro eu posso trabalhar com nós. E o nó eu posso trabalhar ele tanto de uma forma particionada ou com rank. O que significa isso? Estou dizendo que todos os nós terão a mesma cor. Não, eu quero nós particionados. Ou quero nós ranqueados. Por exemplo, eu posso ranquear pelo grau. Que já veio o grau para a gente aqui. Então eu posso pelo grau. Ó, já temos alguma informação onde os nós vão ser coloridos conforme o grau, o número de nós que estão conectados a eles. Apliquei. Olha que legal. Agora eu já sei que esse nó aqui e esse, são mais escuros, então por isso tem um número de graus maiores, certo? Enquanto os mais levezinhos aqui, ó, pintados de uma forma um tom mais suave, tem menor grau. Ó, melhorou já nosso gráfico, está melhorando, está avançando. Eu poderia também, ainda em nós, trabalhar o tamanho do nó pelo pelo grau. Então quanto mais conectado, quanto maior o grau, quanto mais conectado maior será essa representação visual. Olha que legal. Então eu vou trabalhar com tamanho, vou trabalhar com 5, variando até 20. Vamos ver se fica legal. Ó, já temos um gráfico mais legalzinho. Vamos variar mais. Vamos aumentar até 50. Apliquei. Ó, legal. Posso aumentar ainda mais, posso dar zoom. Ó. Que bacana, né? Então agora a gente já sabe, olhando visualmente, olhando o gráfico, eu sei que quem tem os círculos maiores tem um grau de centralidade maior. Então esses caras aqui são os de maior centralidade. E aí também posso configurar a aresta. E a aresta eu posso tanto fazer aquele mesmo esquema por peso, por exemplo, sem aresta, no caso desse nosso gráfico tem peso. E aí aplicar as arestas por peso. Ó, tá vendo que ele coloriu, ranqueou por peso. Então quanto mais escuro, maior o peso da aresta. Quanto mais claro, menor o peso da aresta. Poderia também ranquear aqui por outros atributos. O tamanho também. Então aqui, tamanho do título, eu poderia fazer, a cor, por aí vai. Então de cara aqui já temos aqui um gráfico bem mais palatável. Mas Rogério, eu não consigo visualizar, não sei quem é esse cara. Eu tenho que adicionar o label nesse meu gráfico. Beleza, você pode adicionar o label. Então vem aqui, ó, em label e tá lá o label. Ó, que legal. Agora todo mundo com seu devido label. Bacana. Já está melhorando. Só que agora, Rogério, está muito bagunçado esse gráfico. Tem como você transformar e deixar ele na forma bonita? E aí que vem o pulo do gato, que é os padrões já prontos. Eu poderia ter alguns padrões de distribuição desse gráfico já preparados aqui pelo GEF. Eu poderia fazer uma distribuição aleatória, uma contração. E aí vem aqui o Fossil Atlas 2, que é um dos mais utilizados, que é o modelo pré-utilizado. Então você vem aqui, ó, escolher o Fossil Atlas, e aí você pode adicionar alguns parâmetros. Por exemplo, dissuadir os hubs. Deixar esses caras que têm grau maior mais longe um do outro. Isso é legal. Isso. Vou colocar. Eu posso, e aqui vem vários. Ó. Evitar sobreposições. Lógico, eu não quero que um fique sobre o outro. Posso marcar aqui evitar sobreposições. Normalização dos pesos, inverter os pesos. A gravidade, por aí vai. Mas aqui já de cara, marquei esses dois aqui. Bora ver como é que fica. Eu mando executar. Lembrando, esse modelo ele é iterativo. O que ele faz? Ele vai ficar executando, rodando, até que tiver um gráfico à disposição que você acha interessante. Aí você para de executar. O modelo Fossil Atlas, ele utiliza um esquema muito utilizado para fazer esse desenho, esse layout, considerando que os nós possuem uma gravidade, eles se repelem, enquanto as arestas, enquanto as conexões, elas são molas que atraem.
Então a ideia é trabalhar entre essas molas, né, que são as conexões, e os nós. Então vou executar aqui. Olha que legal. Tá rolando. Então, ele rolou aqui, tá? Então ficou aqui. Ficou mais um pouco poluído, né? Vamos tentar melhorar isso. Como é que a gente melhora isso? Primeiro, os nomes são muito grandes. Eu vou diminuir aqui o tamanho dos nomes. Ó. Trabalhar aqui, ó, com nomes menores, certo? Com títulos menores. Ó. E aí eu vou tentar aqui ver se eu consigo ver se eu consigo aqui. Vamos ver aqui se eu posso utilizar também outras técnicas. Poderia também ver aqui outra forma de fazer, ó, formato redondo, ó, tanto que ficou legal esse aqui também, ó. Mando parar. Posso fazer uma distribuição aleatória, não ficou legal. Uma contração, também não ficou legal. Vou usar o False Atlas mesmo, 2. Vou executar e agora eu tenho essa disposição usando o False Atlas. Gente, muito mais legalzinho, né? Vou parar aqui, vou parar de executar. Então aqui, ó, já de cara a gente pode conseguir ver as comunidades que estão sendo formadas, né? Então, por exemplo, no caso dos grafos miseráveis, pode ser os arcos, né, da peça, né? A gente sabe que é uma peça teatral musical, assim pode ser os arcos. E aqui eu posso ir trabalhando esses parâmetros para tentar aumentar. Posso botar uma gravidade mais forte. Ó, viu que juntou mais. Não quero gravidade forte. Vou voltar de novo para o formato anterior. Legal. Eu marquei aqui evitar sobreposições. Posso fazer inversão dos pesos para ver se fica legal. Ó, essa formato não ficou legal. Vou parar. Eu vou executar sem estar ativado. Parei, ó. Bacana. Agora nós temos aqui uma visualização que eu considero legal. Então a gente viu aqui como é que faz os layouts. Vou adicionar mais informação a esse gráfico. E aí vem uma coisa que eu acho bem legal, que é a questão das estatísticas do gráfico. Então que eu clico aqui em estatística do gráfico, eu já tenho aqui o grau médio, eu posso executar essas estatísticas e vai me dar informações sobre o meu gráfico. Então, inclusive eu posso utilizar isso para fazer análise dos gráficos. Então posso executar o meu grau médio. O que eu tenho grau médio de, então a média é de 6,59. Vou executar o ponderado, PageRank, a distribuição para o PageRank. E aqui tem informações da distribuição, que é legal para o cientista, que vem também aqui já a citação que você pode utilizar, como é que foi que ele criou esse PageRank, com base em quê, né? E aqui eu vou trazer aqui o que eu mais gosto, que é a modularidade, onde eu vou criar a detecção de comunidades. Eu vou aqui, ó, cliquei, tem aqui a informação, você pode aumentar a resolução ou não, e aí gera para mim as comunidades. Olha o que é legal. Então ele detectou aqui para mim 6 comunidades, e aqui tem as citações, o algoritmo que foi utilizado e tal, e as informações que a gente pode fazer para citar no nosso artigo científico, se for o caso. Temos aqui as 6 comunidades detectadas. Ok, fechar, que legal, né? Agora a gente tem aqui as comunidades. Posso usar como detecção por modalidade ou por estatística inferencial, mas eu vou usar por modularidade, que é a mais utilizada. Legal. Rogério, você gerou a modularidade, gerou as comunidades, cadê? Não estou vendo. Como é que a gente aplica isso? Então eu posso pegar, por exemplo, aplicar por cor. Lembra lá que a gente foi nos nós? E aí eu posso particionar os nós. Agora eu posso escolher nos nós, eu posso escolher que agora eu tenho essa informação que eu gerei estatisticamente, posso fazer por modularidade. Olha que legal. Mas eu não quero o tamanho do nó, eu quero a cor do nó, por modularidade. Aqui, ó, a cor do nó por modularidade. Aqui, por modularidade. Agora está particionado entre tem os meus nós. Então cada uma dessas cores aqui representa um cluster, né, que ele detectou. Bora aplicar? Ó, Rogério, agora ficou bonito. Agora tá bonito, mas ainda tá bagunçado. Eu vejo os caras postando esse gráfico, não fica assim não. Como é que é? Aí que tá. Aqui é só pra gente trabalhar e analisar o nosso gráfico. Mas para visualização mesmo, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, visualizar. Também eu posso chegar a meus dados aqui. Deixa eu dar uma passadinha. Eu posso ver aqui no meu laboratório de dados e ver meus dados aqui, ó.
Agora eu tenho meu ID, né, o label e o grau. Tem algumas informações que a gente gerou, inclusive informações que a gente já gerou nessa aula, né, que o PageRank não tinha, a modularidade não tinha, agora já possui, né, a qual cluster pertence cada nó. Olha que legal. Então vamos para a visualização, onde é nosso foco aqui. Então visualizei, posso vir aqui, mandar atualizar, ele gerou meu gráfico. Olha que coisa bonita. Ah, Roger, mas ficou legal, mas tá sem nome. A gente pode dar uma melhorada nisso aí? Muito customizado. Então a gente pode vir aqui, ó, nos rótulos do nó, e eu quero mostrar meus rótulos do nó. Marquei, mando atualizar, aqui, e ele criou, rotulou os nós. Só que ele fez uma rotulagem onde ele fez tamanho proporcional. Então aqueles nós que são muito grandes, o nome aumentou junto. O que a gente faz? Eu vou desmarcar essa proporcionalidade para deixar um tamanho fixo. Atualizo, ó, ficou muito bom. E agora nós temos nosso gráfico bonitinho e a gente pode customizar ele de várias formas. Por exemplo, a gente pode fixar a borda, largura da borda, fazer uma opacidade, né, deixar ele mais opaco, né, mais transparente. Deixar aqui, ó, deixar em 90%, deixar ele mais, ó, agora ficou mais bonitinho o nó. A aresta também eu posso fazer as alterações, aumentar o tamanho, diminuir. Posso colocar negrito, itálico, por aí vai. Certo? Então tem que atualizar toda vez que mexe. Não ficou legal, vou diminuir, deixar em 12 mesmo, ficou legal, eu estava em 12. E atualizei. Outra coisa também que a gente pode fazer é as arestas. A gente pode mostrar ou não. Não quero que mostre as arestas. Cliquei aqui, ó, sumiu as arestas, mostrando só os meus clusters bonitinhos e os meus nós. Ah, não, eu quero que fique com aresta, porque eu quero ver as conexões entre eles. Beleza, atualizei. Ó, que legal. Então as arestas da mesma forma eu posso também trabalhar com as escalas e tal, trabalhar com cor. Ah, não quero colorido, eu quero uma cor única, posso fazer uma cor única, né? E por aí vai. Aqui tem as formas que a gente faz a alteração das cores. Ficou legal, tá bonitinho, mas tem umas coisas que estão bagunçadas, por exemplo, tá vendo esse amarelinho aqui no meio? Como é que eu corrijo? Eu não consigo clicar e arrastar aqui, porque aqui é só para visualização. Tem que voltar lá na visão geral e fazer essas correções. Por exemplo, posso pegar esse cara aqui, esse laranjinho aqui, e alterar ele. Vem aqui na visão geral, ele está aqui, ó, perdidinho. Posso marcar ele aqui, ó, e arrastar. Simples assim. Agora, se eu visualizar lá, ó, tá aqui bagunçado, mando atualizar, tá lá agora junto com os outros. Legal? Também com relação às arestas, eu tô achando aqui, ó, essas arestas aqui, elas estão, umas que estão muito grossas e outras estão muito finas. Eu posso tentar trabalhar isso aqui, ó. Então, o tamanho mínimo e o tamanho máximo. O tamanho mínimo, tem umas que estão sumidas aqui, vou deixar em um. Tamanho máximo, eu vou deixar em 0.8, por exemplo. Manda atualizar, ó, despencou. Vou reescalonar agora para 1, trabalhar com aqui no máximo 5. Vamos atualizar. Aí, olha que legal. Agora está no máximo 5. Ficou. Mas cadê as curvinhas chiquezinhas, bonitinhas que a gente tava vendo? Tá para ativar essas curvas? Vamos ativar essas curvas. Eu também gosto daquelas curvas. Tá aqui, ó. Marco aqui o curvo. Ó. Pronto, tá em formato curvo. E aí tem o nosso gráfico. E a gente vai comparar esse gráfico com o gráfico gerado lá pelo nosso modelo. Vou trazer ele aqui, ó. Vou rodar aqui para vocês verem. Vou comparar um com o outro. Eu vou rodar aqui novamente. Opa. Vou rodar aqui novamente e vou comparar um com o outro. Ó. E aí? Será que temos um ganho? Considerável, né? Bacana. Agora nosso gráfico está bonitinho. E eu quero pegar ele e colocar, né? Eu quero gerar uma imagem para colocar no meu trabalho ou colocar na internet, por aí vai. Como é que eu faço isso? Tem o meu gráfico, agora está bonitinho. Eu posso vir aqui, né, dar zoom, checar e tal. Posso vir aqui e mandar exportar. E aí tem os formatos possíveis. Eu posso formar em SVG, em PNG ou PDF. Vou exportar aqui para PNG. Vou chamar de Grafos Miseráveis. Salvar. Vou abrir aqui no minha área de trabalho. Ele está. Os Miseráveis. Vou abrir aqui. Vocês visualizarem em formato PNG.
Olha que delícia. Isso ficou chique demais. Então, pessoal, é isso que a gente queria, né? Um gráfico que consiga visualmente, eu já sei que tem as comunidades detectadas, eu sei quais são as conexões mais fortes, né, entre quais municípios. Eu sei, por exemplo, agora olhando de cara, nunca vi essa peça, mas eu sei que o Vangeovan é o elemento principal da minha peça. Eu sei que ele tem uma forte conexão com o Mares do Javé. Eu sei que ele tem uma conexão com o Mariel, certo? Eu sei que ele tem uma conexão com o Fantini, e o Fantini faz parte de um outro núcleo, né, dessa peça. Isso sem eu ter visto a peça, estou olhando aqui o meu grafo. Olha o tanto de informação que eu estou extraindo sobre da minha peça, basicamente olhando esse grafo. Esse é o pulo do gato, né, de a gente trabalhar com um grafo bem visualmente palatável, né? Visualmente a gente já consegue detectar o que a informação está me passando, tá? Eu sei aqui, ó, que tem esse grupo, eu sei que tem esse grupo na peça e por aí vai. E também vocês viram que é muito fácil customizar utilizando essa ferramenta, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para a aula de hoje. E eu espero que vocês pratiquem, façam outros grafos, gerem grafos de vocês, ou façam esse mesmo grafo de uma forma muito mais bonita, inteligente, mesclando os parâmetros que a gente acabou de apresentar nessa videoaula. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.